Legal, boa noite. Quem já estiver aí na live consegue me dizer se está me ouvindo bem? Tá legal aí? Acho que o Sérgio está aí. Boa, a Van respondeu que está ouvindo bem. Legal, obrigado, Van. Obrigado, Ana. Vou esperar um pouquinho até entrar mais alguns seguidores aí, a gente já começa a live de hoje. Bom, legal, acho que a maioria aqui já conhece, né? A Golds é um aplicativo que tem por objetivo melhorar a gestão da saúde da pessoa idosa, né, com mais de 50 anos, onde seus filhos, ou o cuidador, ou ele mesmo, vão poder ter a possibilidade de fazer uma gestão melhor dos exames, das consultas que vão ser pedidas para ele, da medicação que ele usa. Então, é um aplicativo que vai ajudar bastante no acompanhamento da saúde da pessoa idosa. E a gente vem promovendo algumas lives aí no decorrer do ano, com temas algumas vezes mais abrangentes, outros temas como o de hoje, um pouquinho mais específico, né? Onde a gente vai falar do câncer de próstata, com um colega que eu gosto muito, Marcelo, um conterrâneo meu da Faculdade de Medicina do ABC. E eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite. Então deixa eu procurar, porque eu já vi que ele está aqui dentro, e eu já vou chamá-lo para a gente começar esse bate-papo aqui. Deixa eu achar o Marcelo, tá aqui. Ver se ele aceita o convite para entrar aqui com a gente, para a gente começar o bate-papo. Tá me ouvindo aí, Marcelo? Eu estou convidando você aqui para entrar, não sei se você está recebendo o convite para você aceitar.
Eu vi que você respondeu aqui, Marcelo, boa noite. Você está recebendo o convite aí? Vou mandar um outro aqui. Boa. Boa noite. Fala, Fala, boa noite, Marcelo. Tudo bem, cara? Tudo bem, Barros? Como é que você está? Obrigado pelo convite. Nada, que isso. Eu que fiquei muito contente aí que você aceitou. Eu sei que você teve uma semana aí super corrida por causa de congresso, né? Agora os congressos presenciais voltaram e aí muito legal saber que a gente está podendo se encontrar presencialmente de novo. E eu sei que você estava super envolvido aí no congresso de Uro. Mas obrigado mais uma vez por você ter aceitado. Imagina, grande prazer poder falar com vocês. Realmente foi uma semana do Congresso Paulista de Urologia, que foi o maior evento de urologia da América Latina nesse ano de 2022 e voltando realmente a encontrar todos os colegas, aquela papo de corredor que às vezes é tão importante quanto Quanto às a aulas, né? apresentadas, né? É, E acho que o networking, essa interação, traz muita troca de experiência, que é muito legal. Os eventos online têm seu mérito, mas o presencial é muito gostoso também. legal. Como eu já falei aqui, esse é o Dr. Marcelo Wrocławski, é um colega meu, é um conterrâneo meu da faculdade. Eu não vou chamar de calouro, que aí eu vou ficar entregando a minha idade aqui, mas é um conterrâneo meu lá do ABC. E eu queria que você falasse um pouquinho aí de você, Marcelão, da sua. Eu vou chamar de Marcelão, né? Eu vou chamar de Barros, porque a gente é amigo mesmo, mas Marcelo, aí fala um pouquinho de você, para o pessoal conhecer um pouco você. Depois a gente vai começar a falar do câncer de próstata. Tá bom, não? Obrigado mais uma vez. Eu sou urologista aqui em São Paulo, sou formado na Faculdade de Medicina do ABC em 2003, depois fiz residência de cirurgia geral na Santa Casa aqui em São Paulo, voltei para fazer urologia lá no ABC e depois fui fazer o fellowship em uro-oncologia na Universidade de Toronto. Depois retornei em 2011, fiz mestrado e continuei lecionando lá na Faculdade de Medicina do UDBC e depois migrei para a Faculdade de Medicina do Einstein, principalmente para o serviço de residência em urologia do Einstein. E hoje eu atuo aqui no Einstein e na BP, a Beneficência Portuguesa. Além disso, eu Legal. sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia da Seccional São Paulo, agora no biênio de 2022-2023. Então, Maravilha. Super preparado para conversar com a gente aqui. Muito legal. Bacana. Parabéns aí pela sua trajetória, Marcelo. Eu acompanho você desde que você se formou. Você sabe, a gente é colega lá do ABC e é muito gratificante ver pessoas jovens, né, e num estágio tão grande como você está. Eu fico bastante feliz de te conhecer lá desde moleque, das obrigado. quadras lá do ABC. Sensacional. O Barros era já quebrando o protocolo, era daqueles ídolos que a gente tem quando entra na faculdade, a gente acaba se espelhando nos um pouco mais velhos, aquele pessoal que já está na faculdade e que serve de exemplo para os calouros que estão entrando. Então o Barros era uma dessas pessoas em que a gente mirava para poder tentar repetir os primeiros passos na carreira acadêmica, esportiva e associativa também. Legal, obrigado, Marcelão. Obrigado pelo elogio aí. Fico bastante feliz de ouvir isso aí. Mas vamos lá, Marcelão. Eu queria começar a falar. Lógico, eu fui dar uma estudada, né? Sou oftalmologista, mas falei, deixa eu dar uma estudadinha aí em uro, na próstata. E eu fiquei meio chocado, assim, cara, que o câncer de próstata ele é absolutamente comum, né? Ele é o segundo câncer, acho que mais comum em homem aqui no Brasil. E ele é o segundo que mais mata, é isso mesmo? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão aí da prevalência aí do câncer, só para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Verdade. O câncer de próstata é o segundo mais prevalente. Na verdade, se a gente situar aqueles tumores de pele não melanoma, né, aquelas pintinhas, que são carcinomas basocelulares, carcinomas espinocelulares, que na maioria das vezes são doenças não muito agressivas, o câncer de próstata, dos tumores sólidos, é o mais frequente e realmente ele está relacionado com a segunda maior causa de morte por neoplasias, perdendo só do câncer de pulmão.
né? Esse é um dado que a gente tem que olhar com um pouquinho de cuidado, Barros, porque o câncer de próstata, apesar de ter uma alta mortalidade, ele não tem uma alta letalidade. Tá. Muitos cânceres de próstata têm um comportamento um pouquinho mais indolente, né? Então, nem todo câncer de próstata é uma doença agressiva, tá bom? Mas como a gente tem muito diagnóstico de câncer de próstata, a gente acaba tendo um número grande também de doenças agressivas que acabam levando à morte. Mas proporcionalmente, comparando com outros tumores, a gente tem alguns tumores que têm uma letalidade um pouco maior. Se a gente for traduzir para números, né, no Brasil, a gente tem mais ou menos um pouco mais de 60 mil diagnósticos de câncer de próstata por ano, e mais ou menos 17 mil mortes por ano. Se a gente for transpor para os Estados Unidos, que tem uma população um pouco maior, mas tem números bem mais fidedignos, o número de casos de câncer de próstata chega a quase 300 mil por ano, e o número de mortes chega a quase 60 mil. Né? A gente tem que saber que, para depender, esses números dependem da coleta dos números. Certo. E lá nos Estados Unidos, a gente tem dados provavelmente mais concretos, mais reais, e aqui no Brasil nem sempre a gente tem esses dados tão exatos. Né? E outro dado mostrando que a prevalência do câncer de próstata é muito alta, é um dado americano interessante que mostra que existem praticamente 2,5 milhões de homens americanos vivendo com câncer de próstata nos Estados Unidos. Né? Ou seja, apesar da gente ter uma alta incidência, ser um câncer muito diagnosticado, a gente consegue curar muitos homens, principalmente quando o diagnóstico é mais precoce. Não, interessante, porque assim, infelizmente a pandemia ela nos ensinou a contar mortes, né? A gente vive aí contando mortes por Covid, e quando a gente escuta, né, a quantidade de mortes, né, por câncer também, alguns eles assustam, né? Então, realmente o câncer de próstata é um deles, aí você começa a falar 30 mil, 40 mil, 60 mil por ano, é uma coisa realmente grandiosa, e isso realmente assusta. Fazendo um raciocínio aqui meio maluco, Marcelão, a gente sabe que a próstata ela é responsável por produzir o espermatozoide, ou seja, ela tem um papel fundamental na reprodução do homem, certo? Então vai ter uma fase do homem onde ele vai estar reproduzindo mais. Então a próstata ela tem um papel fundamental, está trabalhando muito ali. Só que o que a gente imagina como todo o resto do nosso organismo, vai chegar uma fase que a gente vai diminuir e as coisas vão atrofiar. Mas a próstata, ao contrário, ela hipertrofia, né? Eu sei que eu comecei a falar aí, do câncer de próstata, mas eu queria que você falasse um pouquinho da hipertrofia de próstata, que ao contrário, sei lá, do músculo, da parte óssea que a gente vai perdendo, ela vai ganhando massa, ela vai hipertrofiando, não é isso? Verdade. Só uma pequena correção, Barros. Boa. Os espermatozoides são produzidos no testículo. Tá. A próstata é responsável por produzir mais ou menos 50% do líquido seminal. Tá. Ou seja, daquilo que a gente ejacula, que vai servir como um transporte, nutriente para os espermatozoides, 50% do que a gente ejacula é produzido pela próstata. Legal, eu vou voltar um passo atrás, que eu acho importante a gente entender o que é a próstata. Né? Então, a próstata é uma glândula, assim como a tireoide, assim como o pâncreas. E como toda glândula, o objetivo da próstata é produzir secreção. Tá. Né? Então, toda glândula tem por objetivo produzir secreção, a próstata não é diferente, e a secreção que a próstata produz é justamente essa secreção do líquido seminal, que vai nutrir o espermatozoide, que vai transportar o espermatozoide para depois possibilitar a fecundação. Se a gente não tivesse próstata, a gente não conseguiria engravidar por vias naturais. Iria precisar capturar lá um espermatozoide do testículo para fazer uma inseminação. Tá? Então, esse é o objetivo da próstata. A próstata, ela tem ácinos, que são justamente como se fossem ruas sem saídas, da onde saem essas secreções, e tem um estroma, tem uma estrutura que espacialmente vai segurar a próstata na posição anatômica em que ela está. A próstata, ela envolve a uretra, o canal da urina, e ela está logo abaixo da bexiga e um pouco acima do reto, do final do intestino. Então ela está ali numa posição estratégica.
né? E justamente como ela envolve a uretra, o canal da urina, com o passar dos anos, assim como a orelha cresce, o cabelo... Eu ia falar que o cabelo fica branco, mas estou olhando para você. Então, O meu não cresce mais. cai. Mas, enfim, assim como o cabelo cai ou fica branco, a orelha cresce, a próstata também cresce. Essa é uma característica da próstata, tem a ver com a regulação hormonal, mas Legal. a próstata ganha volume, né? O que a gente chama de crescimento benigno da próstata, ou hiperplasia prostática benigna, ou a sigla mais famosa, que é HPB. E o HPB, que não tem nada a ver com câncer, para usar uma analogia com a oftalmologia, uma determinada pessoa pode ter miopia, outra pessoa pode ter catarata. Miopia não vai dar catarata, catarata, eu acho, né? Mas miopia Sim. não dá catarata, catarata não dá miopia. Você pode ter os dois, você pode ter nenhum. Na próstata é igual. Você pode ter o crescimento benigno da próstata, e isso acontece, via de regra, a partir dos 40 anos, em praticamente todos os homens. Algumas próstatas crescem mais, outras próstatas crescem menos. Algumas próstatas dão mais sintomas urinários, outras próstatas dão menos sintomas. Mas Certo. aí vai uma mensagem importante: sintoma urinário está correlacionado, na grande maioria das vezes, ao crescimento benigno da próstata. Quais são os sintomas urinários? Acordar à noite para urinar, ter que sair correndo, não conseguir segurar a urina, o jato ficar mais fraco, ter que fazer força para urinar, ter a sensação que não consegue acabar de fazer xixi, que está retendo urina. Esses sintomas urinários estão correlacionados com o crescimento benigno da próstata, que é o HPB, que acontece a partir dos 40 anos, e que, se tiver interferindo na qualidade de vida do homem, merece tratamento, que pode ser tanto medicamentoso quanto cirúrgico, que é a Tá. desobstrução, é a raspagem da próstata. Uma outra coisa, um outro cenário, uma outra doença é o câncer de próstata, que, de novo, não tem nada a ver com o tamanho da próstata. O câncer de próstata pode acontecer em próstatas pequenininhas ou em próstatas grandonas. Certo. E, e na maioria das vezes, o câncer não traz sintomas. O câncer de próstata é uma doença assintomática, silenciosa na sua fase inicial. E é justamente nessa fase inicial que o câncer é curável. E Perfeito. é daí que vem as campanhas de conscientização do homem de que ele precisa procurar o urologista a partir, e aí vai depender da sociedade, dos 40 ou 45 anos, para fazer um acompanhamento anual, onde a gente vai avaliar a próstata, examinar a próstata, e onde a gente vai fazer exames de laboratório para entender se existe alguma coisa de errado com a próstata. Perfeito. Não, legal. Era esse caminho que eu queria que você trilhasse mesmo, para a gente entender um pouquinho dessa questão que nem toda próstata aumentada ela tem câncer, né? E a questão dos sintomas mesmo, porque quando eu estava lendo aqui, eu cuido muito dos pacientes de glaucoma, né? Que é a minha especialidade aqui dentro da oftalmologia, e o glaucoma também é uma doença silenciosa. E se a gente fizer o diagnóstico precoce, a gente tem uma chance de fazer com que essa pessoa não fique cega no final da vida. E esse é o principal objetivo do tratamento do glaucoma. E o tumor de próstata, por ser um câncer aí silencioso, também se você conseguir fazer o diagnóstico mais precoce, você vai conseguir curar esse câncer aí. Mas, bom, como você colocou, praticamente todo homem, 100% dos homens, vão ter o crescimento da próstata. Mas tem alguns, né, que eu queria falar um pouquinho de fator de risco, que tem uma chance maior de desenvolver o câncer de próstata. Quem são esses aí, Marcelo? Explica pra gente. Pois é, os fatores de risco para o câncer de próstata, o primeiro deles é a idade. Quanto Tá, mais velho, maior a chance do homem desenvolver câncer de próstata. Para você ter uma ideia, e de novo, são dados americanos, tá bom? Os dados tá, brasileiros não estão tão robustos. A mediana de diagnóstico do câncer de próstata é 66 anos. Ou seja, tá. a maioria dos homens é diagnosticados na sétima década de vida, aos 66 anos. E 60% dos homens, dos casos de câncer de próstata, são diagnosticados a partir dos 65 anos. Ou seja, eu acho que está bem dentro do público da Golds, né? É isso aí.
Por outro lado, eu acho que vale a pena ressaltar que 40% dos tumores são diagnosticados antes dos 65 anos. Então, eu acho que o homem não pode ficar esperando chegar aos 65 para procurar um acompanhamento. Ele deve começar o acompanhamento a partir dos 45 anos. Então, primeiro fator de risco importante, idade. Tá. Segundo fator de risco importante, raça. Os negros têm mais câncer de próstata em idades mais jovens e também com um grau de agressividade maior. Então, o câncer de próstata no negro acontece mais frequentemente no homem mais jovem e ele tende a ser mais agressivo. Mais agressivo. O terceiro fator de risco é herança familiar. Histórico de câncer na família, principalmente em parentes de primeiro grau, ou seja, pai e irmãos. Quem tem histórico familiar positivo tem de 2 a 4 vezes mais chance do que a população normal de ter câncer de próstata. Então, só para a gente ter uma ideia do quanto diagnóstico de câncer de próstata a gente faz, Barros, e aí também varia de estudo para estudo, de país para país, mas 1 a cada 8 ou 9 homens vai ser diagnosticado com câncer de próstata ao longo da vida. Tá. A gente faz diagnóstico de câncer de próstata a cada um diagnóstico de câncer de próstata a cada 3 minutos no mundo. Uau. Né? Então, é muita gente sendo diagnosticada com câncer de próstata. Mas aí a gente estava falando dos fatores de risco, né? Então, idade, raça negra e histórico familiar. Esses são os principais. Existem alguns outros fatores de risco que não são tão marcantes quanto esses 3 primeiros. São eles: obesidade, então uma dieta muito calórica, rica em laticínios, rica em gorduras. Esse é um candidato a ter mais câncer de próstata. Existem, por exemplo, outros fatores que estão correlacionados a praticamente todos os outros cânceres, e não é diferente para o câncer de próstata, mas não tem uma influência tão grande como, por exemplo, tabagismo, contato com produtos derivados da indústria, vitaminas aromáticas que provêm da indústria de corantes, tintas, petróleo, esse tipo de coisa. Mas se a gente tiver que lembrar de 3, idade, raça e histórico familiar. E justamente nesses homens, o acompanhamento deve começar um pouco mais cedo. Mais cedo, né? Então, se a gente seguir, por exemplo, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia, o acompanhamento deve ser anual a partir dos 50 anos para a população em geral. E para esses homens que têm um fator de risco, pelo menos um desses fatores de risco, a partir dos 45 anos. Então, a gente antecipa em 5 anos o screening, né, o rastreamento do câncer de próstata. Não, legal. O problema é que esses 3 fatores de risco principais a gente não consegue mudar, né? A idade, a raça e a história familiar a gente não consegue mudar. A obesidade ainda dá, né? Se você realmente tiver uma vida um pouco mais regrada, dieta, praticar exercício, né? Um cuidado maior com a saúde, que é óbvio, é importante também, você acaba diminuindo um pouquinho a chance, diminuir o tabagismo, uma alimentação mais saudável, diminuir a chance de ter não só o câncer de próstata, mas outros cânceres também. É super comum a pergunta assim, como é que eu faço para evitar câncer de próstata? E essa é uma resposta que, infelizmente, a gente não tem. Né? Então, muito provavelmente, a gente não consegue evitar câncer de próstata. O que a gente consegue é fazer diagnóstico precoce. Porque a gente vê que os pacientes que são diagnosticados nos estágios iniciais, e felizmente 70%, 80% dos casos são diagnosticados em estágios iniciais, a sobrevida em 5 e 10 anos é perto de 95%. Ou seja, quase todo mundo que identifica um câncer de próstata localizado vai estar curado em 10 anos. Eventualmente a doença pode voltar, a gente pode ter que fazer outros tratamentos, mas essa pessoa vai estar viva nos 10 anos subsequentes se a doença for localizada. O que é bem diferente do diagnóstico da doença avançada, que é quando tem sintomas. Né? Então, se chega lá um determinado homem com dificuldade para urinar causada pelo câncer, ou com dor óssea causada por uma metástase, coisas desse tipo, quando a doença é avançada, a sobrevida em 5 anos é na ordem de 30%. Então, a gente está falando de
doença localizada, sobrevida de 95% em 10 anos, versus doença avançada, sobrevida de 30% em 5 anos. É uma diferença muito Brutal, grande. sim. O diagnóstico precoce é muito importante, e é nisso que eu queria entrar, porque o principal exame físico, né, para detectar o câncer de próstata, ele gera um certo constrangimento ainda no homem. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, um pouco sobre o toque retal aí, Marcelão. Ainda causa esse constrangimento mesmo na população? Esse é um tabu, né? É um dos tabus da medicina. O toque retal, na verdade, é um nome incompleto para o exame da próstata. O exame certo, em inglês, a sigla é DRE, Digital Rectal Examination. Ou seja, é um exame digital da próstata através do toque retal. O urologista se confunde isso, né? O urologista não cuida de hemorroida, o urologista não entende de intestino, teórica, entende um pouquinho, mas a especialidade do urologista é a próstata. E o reto é só a via de acesso para a gente conseguir examinar a próstata. Assim como o otorrino precisa botar aquele pauzinho desagradável na língua para conseguir ver a amígdala, o urologista precisa do toque retal para sentir a consistência da próstata. Né? O objetivo do toque retal não é ver o tamanho da próstata. De novo, aquele ditado, tamanho não é documento, sabe? Devia ter sido criado para a próstata. O tamanho da próstata não importa. Agora, a consistência é muito importante. A consistência normal da próstata, a gente chama de fibroelástica. Parece assim a ponta do nariz. Né? Quando a gente faz o exame de toque, a próstata está endurecida, ou tem algum nódulo, algum carocinho, isso é um sinal amarelo de que pode ter alguma coisa diferente acontecendo e demanda um prosseguimento na investigação. O toque retal é um exame completamente indolor. Dura menos de 10 segundos. É barato. É amplamente disponível. Mas existe esse tabu de uma sociedade, principalmente latina como a nossa, em que isso poderia ir na masculinidade. Desculpa, tocou o telefone aqui, não sei se cortou. Então, o toque retal não interfere em absolutamente nada na masculinidade do homem. É um exame indolor, rápido e que ajuda a gente a identificar câncer de próstata. Para você ter uma ideia, muita gente pergunta, né? É o exame mais importante? É uma resposta que provavelmente a resposta é não. Mas é um exame bastante importante. 15%, até 15% dos tumores de próstata são diagnosticados exclusivamente por alteração no toque retal. Então, eu costumo falar para os pacientes, né? O médico não tem poder de polícia. Se o homem aceita conviver com a chance de ter um câncer de próstata e não diagnosticá-lo em torno de 15% das vezes, o toque retal não é necessário. Mas é uma coisa tão assim, contrassensual, né? É quase uma coisa mística, né? Que não pode fazer o exame de toque, que ele não faz sentido. Então, vale a pena fazer o exame de toque anual. E eu falei que ele é responsável por diagnóstico do câncer de próstata em 15% das vezes, porque nas outras vezes, o exame de sangue, o PSA, que é o antígeno prostático específico, ele indica uma alteração, é outro sinal amarelo que pode se acender para a gente prosseguir na investigação. Que é engraçado que, normalmente, o paciente, quando ele vê que se tem uma opção, né, ele pensa dessa forma, né? Fala, pô, já que tem um exame de sangue que pode me dar o diagnóstico, eu não vou fazer o toque. Mas, na verdade, um exame complementa o outro, né? O PSA mais o toque retal é o que vai realmente mostrar o câncer, né? Seria muita sacanagem do urologista fazer toque retal se não fosse necessário. Sim. Né? Mas é necessário, porque, como você bem disse, não são informações que se sobrepõem, são informações que se complementam. Perfeito. Né? Então, a gente tem o PSA, extremamente importante, talvez seja o melhor marcador tumoral que exista, apesar de não ser um bom marcador tumoral, e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E a gente tem o toque retal. Eu costumo dizer que são 2 alarmes. Né? E igual na nossa casa, se o alarme soa, a gente precisa ir atrás do que está acontecendo. Né?
E são alarmes diferentes. Tem alarme de movimento, tem alarme de barulho. PSA e toque retal são dois alarmes diferentes que dão informações que se complementam. A gente pode ter um alterado, a gente pode ter o outro alterado, ou eventualmente a gente pode ter os dois alterados. Na verdade, eu acho que esse é o grande segredo aí talvez da grande maioria das doenças crônicas, de muitos cânceres, né? Se a gente for atrás do alarme, é o que vai curar, né, a gente, né, como ser humano. A gente demora muito para buscar o alarme demora para tocar, e quando você vai ver, o alarme já não adianta mais, já tá pegando fogo em tudo ali, já foi. Tem aquele ditado que fala que quem procura acha, né? Muita gente fala médico porque quem procura acha. Eu costumo comentar que essa frase está meio certa, né? E é verdade, quem procura acha, mas falta uma vírgula, né? Quem procura acha, vírgula, enquanto dá tempo de tratar. Porque quem não procura também acha, mas acha num estágio muito mais avançado. Não vai dar mais tempo. Esse é um grande problema. Você estava falando do PSA, porque o PSA ele pode estar alterado em alterações da próstata que não câncer, não é isso, Marcelo? Exatamente. Então, o PSA é uma substância fisiologicamente produzida pela próstata. Lembra que a gente comentou, né, que a próstata produz secreção? Uma das secreções que a próstata produz é o PSA. Então, no nosso sêmen, a gente encontra muito PSA. O PSA, a função do PSA é liquefazer o sêmen. Quando a gente ejacula, parece um coágulo, né? O objetivo é grudar ali no colo do útero. Depois, ele precisa dissolver para os espermatozoides entrarem pelo colo do útero, né, pelo istmo, e chegarem lá no óvulo. Quem faz essa liquefação é o PSA. Então, o PSA é uma substância normal. O que acontece, um pouco do PSA escapa e cai na corrente sanguínea e a gente consegue detectar através de um exame de sangue. E como você bem disse, tudo que interfere na arquitetura da próstata faz com que escape mais PSA, e tudo que aumenta a circulação sanguínea na próstata faz com que mais PSA caia na corrente sanguínea. Legal. Ou seja, qualquer problema prostático causa elevação de PSA. PSA ele é específico para próstata, mas não para câncer de próstata. Então, crescimento benigno da próstata causa aumento do PSA, inflamação na próstata causa aumento do PSA, infecção urinária com acometimento da próstata, prostatite, causa elevação do PSA, toque retal pode aumentar o PSA, andar de bicicleta de maneira extenuante pode aumentar o PSA, câncer de próstata pode aumentar o PSA. Então, é importante a gente entender que o PSA não é doença, né? Às vezes chega o paciente no consultório com PSA elevado e fala assim, doutor, o que eu faço para tratar esse PSA? Nada, PSA não é doença. É diferente de açúcar, né? É diferente da glicemia. Quando um paciente está lá, fez um exame de sangue, a glicemia deu 180, esse paciente é diabético. A gente dá um remédio para ele, a glicemia cai e a gente controla o diabetes pelo exame. Perfeito. Então, o exame é a própria doença. Isso também acontece com o colesterol, por exemplo. Se o colesterol está 300, ele tem dislipidemia, você dá um remédio e a gente vê como é que fica o colesterol depois de um tempo e a gente vai controlando a doença pelo próprio exame. PSA não é doença, então a gente não precisa tratar PSA. E PSA não é um marcador não é um marcador tumoral tão preciso. Existem pacientes que têm PSA normal e têm câncer de próstata. E tem pacientes que têm PSA elevado e não têm câncer de próstata. Então, de novo, o PSA é um alerta, é um alarme que faz com que a gente prossiga na investigação, assim como o toque retal. A alteração no toque retal não é patognomônico, não é certeza de que exista câncer. Mas é um sinal amarelo que se acende para a gente continuar a investigar. Legal. Bom, mas é muito importante, então, né, que os homens, a partir dos 50 anos, realizem esses 2 exames para tentar detectar esse aumento da chance de ter o câncer de próstata. Deixa eu perguntar um pouquinho, porque assim, você vai tocar na próstata, você vai ver uma proteína que ela produz no sangue, mas você vai ter uma certeza através de uma biópsia, né? Biópsia na próstata é perigoso? Se faz mais do que se deveria? Eu li algumas coisas aí que algumas pessoas tá fazendo muita biópsia de próstata, tem que tomar cuidado.
Como é que indica isso? Explica um pouquinho, Marcelão. Então vamos lá. Tradicionalmente, PSA aumentado e ou toque retal alterado deveriam fazer com que o médico indicasse uma biópsia de próstata. A biópsia de próstata, que vai tirar fragmentos da próstata, mostram para gente se esse indivíduo tem ou não câncer. Tá? Esse é o racional. De novo, voltando lá para a nossa analogia. Né? Se tocar o alarme da casa, não necessariamente tem um ladrão entrando. Pode ser o gato telhado, pode ser o vento que bateu a janela, pode ser ladrão. Hoje em dia, antes de chamar a polícia, e a polícia seria a biópsia, a gente tem uma alternativa de fazer um exame de imagem, que é uma ressonância. Ótimo. Então, ressonância multiparamétrica da próstata é um exame que vai mostrar para a gente o risco da gente ter um câncer de próstata clinicamente significativo. O que significa isso? Se a gente fizer exames de autópsia, né, então pegar homens que morreram por qualquer causa, que não seja câncer de próstata, homens que foram atropelados, tomaram um tiro, tiveram um infarto, tiveram outro câncer. Se a gente pegar esses homens e retirar a próstata e olhar no microscópio, a gente vai ver que, dependendo da idade, por exemplo, acima de 80 anos, praticamente 80% desses homens têm câncer de próstata. Ou seja, esses homens morreram com câncer de próstata, mas não do câncer de próstata. Câncer de próstata. E foi bom que eles não tiveram um diagnóstico de câncer de próstata, porque isso não influenciou em nada na morte deles. Perfeito. Né? Então, quanto mais detalhe a gente tiver para avaliar se esse homem merece ou não ser submetido a uma biópsia, melhor, porque se a gente diagnosticar câncer de próstata em 80% da população, a gente vai estar trazendo um baita problema. E muitos desses homens não precisam tratar esse câncer de próstata quando ele tem aquele crescimento indolente que eu comentei lá no começo. Perfeito. Então a gente tem que entender quem é o homem que merece ter o diagnóstico. De novo, se a gente fizer a analogia lá do ladrão, desculpa, o cara que rouba lá um pacote de bolacha é diferente de um assassino estuprador. Né? Então tem câncer de próstata muito agressivo, tem câncer de próstata pouco agressivo. Alguns tão pouco agressivos que não tem nenhum risco desse câncer progredir e trazer consequências para aquele homem. Então, de novo, a gente tem lá elevação do PSA e ou toque retal alterado. Hoje em dia, o que a gente preconiza quando disponível, e às vezes no sistema de saúde público, principalmente, isso não está disponível, mas quando possível, a gente faz uma ressonância. Certo. E essa ressonância vai dar uma confirmação de que pode haver um risco aumentado de um câncer de próstata daqueles que trazem maiores consequências. Na verdade, isso é... Desculpa, pode falar. E quando a gente tem esse pacote todo afirmativo, né, ou câncer, ou PSA alterado, ou toque alterado, e uma ressonância que indique uma chance maior de ter um tumor clinicamente significativo, a gente indica a biópsia. A biópsia não é um procedimento inócuo, por isso que também a gente não faz para todo mundo. Perfeito. Ela tem alguns riscos relacionados à piora do padrão urinário, porque ela gera uma inflamação na próstata, pode dificultar um pouquinho a parte miccional temporariamente. Ela pode provocar sangramento, que na maioria das vezes não tem consequência clínica, mas pode sair sangue na urina, sangue nas fezes, sangue no esperma. E a biópsia feita da maneira mais tradicional, que é a biópsia transretal, ela está correlacionada com um risco de infecção que não é desprezível. 3% de chance de infecção. Isso está relacionado também ao aumento da resistência das bactérias aos antibióticos e dependendo da série, de 0,5% a 1% de risco de sepse, né, de infecção generalizada. O que tem tentado mudar, quando possível, de novo, é fazer a biópsia pela via transperineal. Ou seja, a gente faz a biópsia pelo espaço entre o escroto, entre o saco e o ânus, e com isso a gente diminui o risco de infecção. Perfeito. Então, a biópsia estaria indicada nesse cenário. Não, legal, porque na verdade, pro leigo que está nos ouvindo aí, na verdade, isso é o bom da medicina, né? É a hora que você vai parar e pensar.
Se a gente simplesmente colocasse todo mundo numa prateleira só e isso aqui tem, vamos tratar, vamos tratar. Não, os casos que tem aqueles casos que são muito escancarados e aí não tem jeito, é aquilo, tem os casos que não são, mas a grande maioria é o que faz o médico raciocinar e ver qual caminho tomar, e é isso que faz você ser um bom ou um ruim médico. Isso aqui é o que a gente gosta de fazer, isso é o legal, bacana. Tem uma pergunta do Glauber aqui, Marcelo, que você colocou a questão do aumento do PSA, se a pessoa andar de uma forma excessiva de bicicleta, ele quer saber se andar também de forma excessiva de bicicleta aumenta o risco de câncer de próstata, não só de aumento de PSA. Existem alguns estudos polêmicos que correlacionaram alguns fatores que não se comprovaram como sendo fator de risco para câncer de próstata. Exercício extenuante, principalmente que envolva o trauma do períneo, né? Ou seja, a bicicleta que fica lá sentado em cima do cilindro, senta em cima da próstata, propriamente dito. Sim. Não é um fator de risco para câncer de próstata. Quem é ciclista pode continuar andando numa boa. Outro dado que caiu por terra era a vasectomia, né? A cirurgia de esterilização do homem, também em um estudo assim, metodologicamente não adequado, se correlacionou vasectomia com risco aumentado de câncer de próstata. Depois, vários outros estudos fizeram com que essa associação caísse por terra. Então, em princípio, pode andar de bicicleta numa boa e pode fazer vasectomia, que isso não aumenta risco de câncer de próstata. Legal. Apareceu uma outra pergunta aqui. Deve ser graduação do câncer, não necessita de grande atenção ou tratamento? Acho que talvez, não sei se tem como a gente estadiar, né, esse câncer de próstata, ou o tempo que ele apareceu. Excelente pergunta. E eu acho que a pergunta é a próxima pergunta depois de onde a gente parou de conversar. Né? Porque uma vez que a gente diagnostica o câncer de próstata, a gente fez a biópsia, e essa biópsia veio positiva. Eu costumo falar para os pacientes, Barros, que quando um urologista ouve câncer de próstata, é como se um leigo estivesse ouvindo cachorro. Porque quando você ouve cachorro, uma determinada pessoa pode estar pensando num poodle toy e outra pessoa pode estar pensando num pitbull. É tudo cachorro. A gente não trata poodle toy igual a gente trata pitbull. Um deita na cama com a gente, lambe nosso rosto, o outro arranca nosso dedo fora, se bobear. Sim. Então, câncer de próstata é diferente de câncer de próstata. E assim como a gente trata pitbull diferente da gente tratar poodle toy, a gente não trata câncer de próstata que tem baixo risco do câncer de próstata que tem um risco maior. Perfeito. E é possível graduar. Isso vai depender do PSA, vai depender do estadiamento loco regional, ou seja, se esse câncer está restrito à próstata, quando a gente faz o toque, ou se ele pega um lado da próstata, os dois lados da próstata, se a gente acha que ele está saindo da próstata. E, principalmente, isso vai depender de uma nota que o patologista dá quando ele olha lá o produto da biópsia no microscópio, que é um score que chama score de Gleason, ou o grau histológico ISUP. ISUP é a Sociedade de Uropatologia, e o Gleason foi um patologista que descreveu as alterações da próstata. Então, quanto maior o Gleason ou maior o ISUP, mais indiferenciado é o câncer, ou seja, mais diferente do normal a célula se transformou. Perfeito. Ou seja, maior o potencial de agressividade. Quanto menor o Gleason ou menor o ISUP, mais parecida com uma célula normal a célula cancerígena é, e por isso ela tem um menor potencial de agressividade. Certo. Então, se a gente for analisar o tal desse score de Gleason, então são duas notas, na verdade, que se somam, cada uma delas de 1 até 5, ou seja, o Gleason vai de 2 até 10. Só que na prática, os patologistas não dão mais nem nota 1, nem nota 2. Então a menor nota possível é 3. Perfeito. 3 mais 3, ou seja, o menor Gleason possível nos dias de hoje é 6. E o maior é 10. E a gente separa basicamente em Gleason 6 é um tumor de baixo risco, Gleason 7 é um tumor de risco intermediário e Gleason 8, 9 e 10 são tumores de alto risco. Perfeito.
Hoje em dia a gente tende a usar mais aquela outra escala, a escala de ISUP, que vai de 1 a 5 e ela é mais lógica, né? Porque alguém se fala, pô, você tem, numa escala que vai de 2 a 10, você tem 6, parece que é uma coisa alta. Mas na verdade é o menor possível. Perfeito. O ISUP vai de 1 a 5, o 1 equivale ao 6, Tá. o 2 equivale ao 7, 3 mais 4, porque aqui interfere a ordem dos fatores. O ISUP 3 equivale ao Gleason 4 mais 3. O ISUP 4 é o 4 mais 4. E o ISUP 5 é o 9 ou o 10. 4 mais 5, 5 mais 4 mais 5. Isso é extremamente importante, porque isso vai determinar qual é a chance desse paciente vir a ter problemas relacionados ao câncer. Então, Lembra de novo daquele estudo lá da biópsia, da autópsia. Desculpa, da biópsia não, da autópsia. Muita gente morre com câncer, não de câncer. perfeito. E uma vez diagnosticado o câncer, a gente precisa entender, esse é um câncer que vai trazer consequências, vai progredir, vai metastatizar, ou seja, vai sair da próstata, e com isso esse paciente pode vir a ter um prejuízo da quantidade de vida, ou é um câncer que é, entre aspas, tem um comportamento de baixa agressividade e vai ficar restrito à próstata e não vai trazer consequências no futuro. Perfeito. O tratamento vai depender disso. Então, hoje, para os cânceres de baixo risco e de muito baixo risco, o padrão ouro de tratamento é não fazer nenhum tipo de conduta ativa. É fazer o que a gente chama de vigilância. Perfeito. E a vigilância é um protocolo onde a gente vai seguir esse homem com exames de sangue, exame de toque, ressonância, biópsia, mas a gente não vai oferecer o que a gente até então chamava de conduta curativa ou conduta definitiva, que é a cirurgia ou a radioterapia. Radioterapia. Pacientes com Gleason 6, Gleason baixo ou ISUP 1, a conduta gold standard, padrão ouro, é vigilância ativa. Perfeito. Para os outros tumores, a gente acaba indicando tratamento definitivo, quer seja cirurgia, quer seja radioterapia. E quando o tumor saiu da próstata, aí a gente tem que reconsiderar, em alguns casos não adianta mais tratar exclusivamente a próstata. E como a doença se tornou sistêmica, ela saiu da próstata, ela não é mais local, a gente precisa de um tratamento sistêmico, que pode ser a privação de hormônios, ou seja, reduzir a testosterona, que a testosterona é a gasolina para o câncer de próstata, associado ou não a alguns outros remédios para diminuir a captação da testosterona na célula, associado ou não à quimioterapia. Perfeito. Não, agora que você já deu o gancho, eu queria que você falasse um pouquinho do tratamento, aí, da questão da radioterapia e da cirurgia, mas essa explicação foi perfeita. Eu acho que deu para entender perfeitamente a questão da vigilância, que eu acho que é engraçado, porque às vezes quando você não dá um remédio, o paciente às vezes acha que você não está tratando, né? Mas não, o acompanhar, acompanhar de perto, nessa vigilância ativa, adorei esse nome aí, eu acho que tem tudo a ver com o tratar o câncer também. Apareceu uma pergunta aqui do Sérgio sobre se a cirurgia, né, operar o câncer de próstata pode tornar o homem impotente. Aí eu queria que você comentasse um pouco da questão do tratamento, da cirurgia, e se isso é verdade, todo mundo que opera de câncer de próstata vai ficar impotente? Ótima pergunta. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é entender que vigilância ativa é uma forma de tratamento. Então não é que a gente está abandonando, desconsiderando, menosprezando, qualquer coisa assim. Perfeito. É que a gente está oferecendo uma forma de monitorizar o câncer sem trazer prejuízo para a cura, caso esse câncer mostre uma mudança no comportamento dele que indique um tratamento ativo. Então a gente não está trazendo riscos maiores deste câncer progredir. Por outro lado, a gente está preservando a qualidade de vida. Esse é o principal objetivo, essa balança, né? Preservar quantidade de vida e preservar qualidade de vida. Ou seja, a gente não traz oncológico e a gente não causa prejuízo funcional. Por quê? Porque todos os tratamentos que envolvem a manipulação da próstata têm potenciais riscos.
é muito diferente de ser uma sentença, né? Muita gente não quer nem ir no médico, no urologista para investigar a próstata, porque acha que se eventualmente diagnosticar um câncer vai ter que fazer uma cirurgia e obrigatoriamente quem fizer cirurgia vai ficar impotente e incontinente, ou seja, não vai conseguir ter ereção e não vai conseguir controlar a urina. Isso não é verdade, tá? Hoje, tanto com o desenvolvimento tecnológico, a cirurgia melhorou, quanto com o conhecimento médico, o cirurgião melhorou. E com isso a gente consegue preservar muito melhor a potência e a continência. O que depende do resultado, depende do médico, depende da experiência do cirurgião, depende do paciente. Então, pacientes jovens sem nenhuma doença têm um risco muito menor de desenvolver disfunção erétil, né, impotência, ou problemas de urina no pós-operatório. Ao passo que pacientes mais idosos, diabéticos, hipertensos, têm um risco maior, porque você mesmo falou, a musculatura dele é diferente, a influência dessas outras comorbidades lá naquele microambiente acontece ao longo do tempo. Perfeito. E depende da doença, né? Doenças restritas à próstata, a gente pode fazer uma ressecção da próstata junto à sua cápsula e preservando os feixes vasculonervosos. Doenças mais agressivas, que já têm algum sinal de que estão saindo da próstata, a gente tem que, às vezes, sacrificar esse nervo, e aí esse homem tem mais chance de ter disfunção erétil. Então, só para entender, a próstata não causa ereção, e a próstata não controla a urina. Então, por que a gente tem esses efeitos colaterais? É que o nervo que causa a ereção, que provoca a ereção, que gera ereção, ele passa rente à próstata, dos dois lados, né? Se a gente... E não é um nervo visível, né? É diferente, por exemplo, do ciático, que parece um cordãozinho, né? Esses nervos parecem uma rede, e não é perceptível com o olho nu. Mas a gente sabe onde eles estão passando. Então, se a gente consegue preservar essa região, maior chance de preservar a potência. Se for de um lado, melhor do que de nenhum. Se for dos dois lados, melhor do que de um lado só. E o músculo que dá a continência, ou seja, que segura a urina, que é o esfíncter, ele está bem pertinho do ápice da próstata, da pontinha da próstata. Então, quando a gente secciona a uretra, secciona o canal da urina perto ali do ápice da próstata, da pontinha da próstata, eventualmente pode ter uma lesão desse músculo, e aí o homem tem dificuldade de controlar a urina, e tem algum escape. Tá? Então, é normal no pós-operatório ter uma piora, muitas vezes temporária, do padrão de ereção e do padrão miccional. Mas com o tempo, e eventualmente associando remédio, associando fisioterapia, grande maioria dos homens recuperam tanto a função urinária quanto a função sexual. Então, não é verdade que todo homem que fizer cirurgia vai ficar incontinente, impotente. Na verdade, é a minoria dos homens que vai ter esses problemas. Tanto que, na verdade, eu até queria tocar num ponto que também é um pouquinho polêmico e muitas pessoas acho que até desconhecem. Vamos supor que um homem fez a cirurgia da próstata e realmente desenvolveu aí uma impotência sexual que não é possível tratar de forma clínica ou com fisioterapia, como você colocou, mas existem as próteses penianas, que, pelo que eu entendi, elas se desenvolveram demais também e traz de volta uma satisfação grande desse homem na relação sexual, não é isso, Marcelo? Sem dúvida. Então, vamos lá, Barroso. Aqueles homens que, infelizmente, a gente sempre consegue tentar restituir a função sexual ou a função urinária para ele. No caso da função sexual, a gente tem 3 degraus que a gente tenta subir. O primeiro degrau é a medicação oral, né? A sildenafil, a talafila, o Viagra, o Cialis, acho que a gente não tem problema a gente falar o nome comercial mais comum. Essas drogas ajudam muito na recuperação. Se eventualmente isso não for suficiente, existem injeções intracavernosas.
Ou seja, a gente pode aplicar uma medicação, porque o Cialis e o Viagra, eles ajudam a ter ereção, mas eles não provocam ereção. Então, se eles não forem suficientes, a gente pode aplicar injeções diretamente no pênis. A ideia parece um pouco dantesca, mas a maioria das vezes é bem tolerável pelo homem, e isso ajuda a provocar a ereção. E se ainda assim isso não for suficiente, ou o homem não se adaptar, existe a possibilidade da colocação de próteses penianas. Assim como a mulher coloca prótese de silicone na mama, o homem pode colocar a prótese peniana, que vai mimetizar uma ereção. Existem dois tipos, basicamente. Existe uma prótese que chama prótese maleável, ou seja, o pênis vai ficar praticamente sempre ereto, mas a gente consegue dobrar ele para socialmente ele ficar mais aceitável. Existem as próteses infláveis, em que a gente instala um pumpzinho, uma bombinha, geralmente perto do testículo, dentro do saco, e aí quando o homem quer ter ereção, ele bombeia esse pumpzinho para que um líquido que está num reservatório migre para a prótese, e aí ele vai ter relação. Quando acaba de ter relação, ele aperta um outro botãozinho que desinfla a prótese. Essa é a prótese inflável. E para a parte urinária, a mesma coisa. Existe fisioterapia específica para reabilitação, para reensinar a usar os músculos da pelve para poder ter um melhor controle urinário. Eventualmente o homem ainda está perdendo muita urina. Existem cirurgias onde a gente pode colocar ou um sling, que é como se fosse um suspensório que aumenta a resistência uretral e diminui a perda, ou um esfíncter artificial. Parece um manguito de medir pressão, em vez de enrolar no braço, envolve na uretra e ele fica fechadinho. Quando vai urinar, desinfla ele, passa a urina e depois ele reinfla. Perfeito. Então, de novo, cirurgia, o tratamento do câncer de próstata não é uma sentença para questões funcionais como ereção ou a micção, ou a parte urinária. Não, perfeito. Cara, live boa que passa rápido. Eu olhei aqui e falei, caramba, acho que deu para falar tudo aqui, mas você deu uma aula, Marcelão. Muito obrigado, cara. Mas eu queria que você desse uma pincelada final aí para quem está nos ouvindo, do que a gente deve se preocupar realmente com a questão do câncer de próstata. E mais uma vez eu agradeço demais a sua participação. Foi sensacional. Eu acho que foi bastante esclarecedora. E obrigadão aí por você ter participado com a gente. Imagina, um grande prazer. Acho que é sempre importante a gente conversar sobre câncer de próstata. A gente tem logo mais aí em novembro o mês de conscientização do câncer de próstata, mas eu acho que câncer de próstata tem o ano inteiro. Então a gente tem que falar sobre tudo para relembrar o homem, e não só o homem, muitas vezes a mulher ou o parceiro, a parceira, que é quem acaba levando o paciente, levando o homem a procurar o urologista, né? A mulher está muito acostumada a ir no ginecologista desde a adolescência, e o homem tem ainda uma restrição a procurar o urologista a partir dos 45, 50 anos. Mas, de novo, só um overview. Eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre câncer de próstata para que todos os homens procurem acompanhamento anual com um urologista, ou com um médico de família, ou com um oncologista. Não precisamos ser corporativistas, mas, sem dúvida, o urologista consegue ver a próstata como um todo, e todos os pacientes são muito bem-vindos. E muitas vezes o urologista é a porta de entrada do homem no sistema de saúde. Quer seja na parte pública, quer seja na parte privada, muitas vezes o urologista acaba funcionando como o médico desse homem, e às vezes ele vai lá para ver a próstata e a gente acaba diagnosticando diabetes, hipertensão ou qualquer outra coisa, e encaminhando para quem pode melhor acompanhá-lo dessas outras doenças. Mas câncer de próstata é uma doença séria, uma doença extremamente comum, que em alguns casos tem uma agressividade importante, podendo levar à morte, trazendo prejuízo de quantidade de vida e de qualidade de vida, e que a doença, ao ser diagnosticada nas suas fases mais iniciais, algumas vezes não precisa ser tratada, pode ser só acompanhada, e quando necessário o tratamento, hoje em dia com as evoluções, a gente tem resultados funcionais muito bons e resultados oncológicos espetaculares. Ou seja, grandíssima maioria dos homens diagnosticados nos estágios iniciais vão ficar curados do câncer de próstata.
Cara, legal. Muito obrigado, Marcelão, mais uma vez, pelo ter dado esse tempo aí, explicar tão bem a próstata aí pra gente. Cara, um beijão em toda a sua família aí. Vamos ver se a gente se encontra lá na faculdade para comemorar o pentacampeonato da Faculdade de Medicina do ABC lá na Intermed. Tá bom? Obrigadão, Fechadinho. Marcelo. Um Conta abraço aí comigo, para você. prazerzão. E quem tiver dúvida, quiser mandar uma mensagem para vocês me encaminham, mandar lá no meu Instagram também, estou super à disposição. Legal, cara. Muito obrigado. Foi uma delícia te ouvir e encontrar online. Depois a gente se encontra presencialmente. Igualmente, parabéns pela iniciativa. Valeu, obrigado, Marcelo. Abraço.